Bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, que o Espírito Santo de Deus esteja interagindo com o nosso espírito, para que nós possamos ter uma compreensão de toda a aula que vai ser narrada aqui, e que o Senhor possa nos dar essa sabedoria de ter o entendimento necessário para a perfeita compreensão de toda a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos aqui mais uma vez para levar a palavra de Deus, esse estudo que nós estamos fazendo sobre o Evangelho, os Evangelhos sinóticos. Estamos hoje na nossa 10ª aula, que é uma continuação do Sermão do Monte, a parte 3 do Sermão do Monte, e hoje nós também dividimos o sermão em parte, e hoje a parte, a terceira parte também, que é a relação entre o Evangelho e a lei, que vai de Mateus, no versículo 5, o versículo 17, Mateus 5, versículo 17, até o versículo 48. Mas como fica muito extenso, nós vimos do 17 até o 48, nós resolvemos também fracionar essa 10ª aula, e hoje nós vamos falar então a primeira parte, que vai do versículo 17 até o versículo 20. Bom, então nós vamos ler aqui então o versículo 17 até o versículo 20, para que a gente possa então vir a fazer os comentários sobre esses versículos. Bom, versículo 17 então diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Bom, versículo então 17 até o versículo 20, né? Jesus então, aqui ele nos fala que ele não veio para abolir a lei, mas que ele veio para cumprir. Não há então aqui nenhum contraste entre os ensinos de Jesus e os ensinos de Romanos, Gálatas e Hebreus. São epístolas, né, que nos ensinam que somos salvos pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. O que Jesus quer dizer é que a lei moral de Deus é uma expressão da santidade do próprio Deus e, portanto, se torna uma obrigação eterna de todo o povo de Deus. A lei, que Jesus usa esse termo, a lei e os profetas, é um termo comum entre os judeus, e esse termo ele serve para designar as 3 divisões das escrituras hebraicas. Então, a lei, ou Torá, como é chamada, né, os livros e também os livros dos profetas, o Neviim, né, e os chamados escritos, ou Ketuvim. Contudo, o termo da lei tinha às vezes um uso bem mais amplo. Nós podemos ver mais na frente no versículo 18. Bom, a lei, ou a Torá, como era chamada pelos judeus, ela compõe-se então dos 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado de Pentateuco. São esses livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o livro de Deuteronômio. Bom, e os livros dos profetas, eles se dividem em 2 grupos. Ele se divide em 2 grupos.
Nós temos os profetas maiores, né? E temos também os profetas menores. Bom, os profetas maiores nós temos aí Jeremias, Lamentações, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, temos o livro de Ezequiel e o livro de Daniel, que são então os profetas maiores. E os profetas menores, nós temos aí o livro que são 12, né? Nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o livro de Malaquias, sendo que existe um outro livro, o livro de Baruque, que esse livro ele faz parte da Septuaginta e das Bíblias católicas e das Bíblias também ortodoxas. Ele é considerado deuterocanônico, por que isso? Porque ele não consta na Bíblia hebraica e também ele não é aceito pelas igrejas da Reforma Protestante. Bom, então essa referência a Jesus ou a lei ou os profetas, essa referência que Jesus faz à lei e os profetas, é bem provável que Jesus ele esteja se referindo não somente a esses livros, mas ele esteja se referindo também a todos os livros do Antigo Testamento, como também ele se referiu lá no capítulo 7 e versículo 12 desse mesmo livro de Mateus. Jesus ele cumpriu totalmente a lei em sua vida. E ele cumpriu isso pela a observação constante de seus preceitos e seus ensinos e pela pregação ética do amor que cumpre a lei. Conforme nos diz Paulo lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 10, e ele cumpriu também em sua morte esse mandamento do amor, né, pela satisfação das suas exigências. Então ele, na própria morte dele, ele cumpriu tudo isso através do amor, ele se doou para que nós pudéssemos ter vida, ele morreu para que nós pudéssemos ter vida, né? No versículo 18, ele fala sobre as letras I e o acento tio, né? A letra I em hebraico ela é chamada Yud, e que nós traduzimos, pronunciamos ela como a letra J, ou seja, é a menor letra do alfabeto. Então, quando nós falamos, tem a letra Yud, nós pronunciamos J. No caso de Jesus, né, ao invés de falarmos Yeshua, no hebraico é chamado Yeshua, e nós falamos Jesus, porque pegamos essa letra I e jogamos como J. Sobre o tio, ele é um pequeno sinal, como o cedilha, cuja presença dele, em certas palavras, ele pode alterar, né, o sentido da frase. Então a lei aqui, nós cremos que quando Jesus falou sobre a lei e os profetas, nós cremos que é uma referência a todo o Antigo Testamento, né? Jesus então apresenta nesta passagem, ele nos apresenta um conceito muito sublime de inspiração bíblica. E indica claramente para nós que o Evangelho ele é baseado no Antigo Testamento. Todo o Evangelho, o Novo Testamento, ele tem como base então o Antigo Testamento. Pena que alguns se abstêm de lerem ou de pregarem o Antigo Testamento, porque julgam que após o advento do Novo Testamento, o advento de Jesus, que o Antigo Testamento ficou totalmente obsoleto. É uma pena porque ele tem muito a nos ensinar. O Antigo Testamento ele
ele fundamenta todo o Novo Testamento. Bom, Jesus então não está falando que nós somos obrigados a observar todos os preceitos da aliança mosaica, ou a aliança que Deus fez com Moisés, que segundo alguns estudiosos chega a ser mais ou menos 613 ordenanças e preceitos, né? O apóstolo Paulo, ele nos informa em sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 14 até ao 17, ele nos informa então que as leis de ordenanças sobre alimentos, festas e sábados, essas leis em nada se relacionavam com o serviço de Cristo, mas foram por ele cumpridas na sua morte e depois removidas. A preocupação de Jesus era então o cumprimento de propósitos. Ele tinha como essa preocupação o cumprimento de propósito e não a observação de regras e preceitos, né? Precisamos então nos lembrarmos que os ensinamentos de Jesus, eles não representam uma separação radical da lei, mas ela representa um seguimento dos maiores mandamentos que se encontram em primeiro lugar na lei. E isso ele nos disse. Ele disse um mandamento que está encabeçando lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E lá em Levítico 19, 18 também diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a diferença entre a lei e o Evangelho se encontra então no sacrifício de Jesus pela sua morte na cruz, para que nós pudéssemos ser redimidos pelo seu sacrifício na cruz. Bom, no versículo 19, ele fala sobre o mínimo no reino dos céus, ou o menor no reino dos céus. Não nos é possível saber, ou ainda não vi nada, algum estudo sobre isso, alguém falando sobre isso, saber ao que Jesus está se referindo aqui, quando ele diz mínimo no reino dos céus. Será que ele está se referindo aqui aos que não têm valor no reino, ou aqueles que nunca entrarão no reino? Ou será que ele está indicando que haverá alguma diferença de posição e galardão entre os salvos no estado final? Será que ele está falando isso? Nós podemos ver outras vezes que Jesus fala isso, lá em Mateus 18, versículo 1 até o 6, e também no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 28. Vocês podem ler esses versículos lá de Mateus e de Lucas, para poder ter uma maior compreensão, né, de quando Jesus está sempre falando sobre maiores e menores no reino dos céus. Bom, no versículo 20, então, ele diz: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Bom, então, nesses termos, Jesus então está nos indicando a necessidade que nós temos de honestidade e realidade de uma vida espiritual. Então, os judeus, eles sempre procuravam satisfazer as exigências da lei, e procuravam com esmero seguir todas aquelas exigências da lei. E as pessoas que seguiam Jesus, e hoje os que seguem a Jesus, procuram
demonstrar a gratidão pelo amor de Deus, pois o Senhor nos deu a oportunidade de podermos ter acesso, né? Podemos ter acesso a esse amor de Deus, né? Em detrimento da sua lei. Em primeiro lugar, vem o amor de Deus e o amor que nós sentimos pelo nosso próximo de uma maneira incondicional, sem pensar em ter nada em troca, né? Porque Ele então nos deu essa oportunidade, né? Para que nós, através do seu amor, né? Através da nossa fé, do amor, do arrependimento, nós possamos entrar em seu reino. Pois quando nós temos a consciência de Deus, o nosso desejo então é simplesmente corresponder a esse amor, sendo então isso muito maior, né, do que a lei que pode nos impor, né, a lei que alguém possa nos impor essa lei. Então essa gratidão, esse amor que nós temos em nosso coração por Deus, essa adoração que nós fazemos, isso é muito maior do que qualquer lei que possa ser imposta até nós. Lá em João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos os que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, então a nossa aula, a primeira parte do capítulo, da nossa 10ª aula, né, do capítulo 5, Sermão do Monte, vamos encerrar aqui, e na próxima semana nós teremos então a segunda parte dessa 10ª aula, onde nós iremos falar provavelmente até do versículo 21 até o versículo 48, se não dá tempo. Senão nós dividiremos ela em esse restante em mais 2 partes. Então, se você gostou dessa aula, então você pode curtir, você pode comentar, você pode me fazer perguntas, para que eu possa responder. Se eu não souber na hora, prometo que vou pesquisar para poder dar uma resposta clara, para que vocês possam ter o entendimento. Então, você pode também se inscrever no meu canal para que você esteja recebendo toda semana esse vídeo das aulas sobre o Evangelho. Então, que Deus abençoe a todos nós e que vocês possam, durante a semana, estar meditando nessa aula, nesses versículos que foram estudados, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima.